O metrô de São Paulo, às 7 da manhã, era um mar de corpos comprimidos. Entre anúncios de emprego, fones de ouvido abafando a pressa e olhares perdidos, as vozes se confundiam. Mas a de Renata sempre se destacava, firme, alta, carregada de urgência. Bom dia, senhores passageiros, desculpem interromper. Estou vendendo brigadeiro para sustentar minha filha. No começo, sentia vergonha queimando no rosto, cada vez que alguém desviava o olhar ou fazia piada. Hoje, a vergonha havia se transformado em resistência. Cada real contado era um tijolo na sobrevivência. Renata tinha apenas 28 anos, mas seu rosto parecia carregar décadas de cansaço. Criava sozinha Sofia, sua filha de 4 anos, depois que o pai desapareceu, sem deixar rastros. Os doces eram feitos de madrugada, numa cozinha emprestada por uma vizinha. O lucro era pequeno, mas suficiente para manter o aluguel atrasado em apenas 2 meses, e a geladeira com arroz e leite. O metrô era cruel. Alguns passageiros compravam por pena, outros riam abertamente. Vai estudar. Em vez de encher o saco, já tinha ouvido mais de uma vez. Certa manhã, um grupo de adolescentes filmou Renata oferecendo brigadeiros e postou nas redes sociais. Olha a cara da miséria no trem. A humilhação se espalhou em comentários, mas Renata engoliu em silêncio. Não podia desistir. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, outra vida se despedaçava. Helena, 40 anos, passara metade da vida cercada de luxo. Casada com um empresário bem-sucedido, tinha casa em bairro nobre, carro importado, viagens anuais à Europa. Mas tudo desmoronou quando descobriu que o marido levava outra vida às escondidas. Uma traição escancarada destruiu seu castelo de cristal. O divórcio veio acompanhado de desespero. Sem pensão, sem apoio e com o nome ligado às dívidas dele. As amigas ricas desapareceram. Sem experiência profissional, Helena aceitou o primeiro trabalho que apareceu, faxineira, em um hotel de médio porte. A ex-senhora elegante agora passava pano em corredores sujos, ouvindo hóspedes trota lá como imbecível. O choque era devastador. No primeiro mês, chorava escondida no banheiro, incapaz de aceitar que trocara festas de gala por uniformes manchados. Mais doloroso ainda era enfrentar a língua das antigas conhecidas. Uma delas, ao encontrá-la na rua, exclamou: Helena, não acredito, tá limpando o hotel agora. Que fim, hein? Risadas envenenadas acompanharam o comentário. Renata e Helena não se conheciam, mas o destino já começava a cruzar seus caminhos. Duas mulheres quebradas por razões diferentes, cada uma lutando contra o desprezo do mundo. E seria justamente no sabor doce amargo de um brigadeiro que suas vidas se encontrariam. Foi numa tarde abafada que o acaso finalmente juntou Renata e Helena. O hotel onde Helena trabalhava ficava próximo a uma estação movimentada do metrô. No fim do expediente, ainda de uniforme e exausta, Helena atravessava a catraca quando ouviu uma voz firme ecoar pelo vagão. Boa tarde, senhores passageiros. Estou vendendo brigadeiros para sustentar minha filha. Olhou para o lado e viu Renata com uma caixa de doces, o rosto suado mas determinado. Houve um instante de choque. Helena, mesmo arruinada, ainda carregava a vaidade ferida da antiga senhora de sociedade. Ver alguém tão jovem, com uma criança para criar, lutando daquela forma. Mexeu com ela de um jeito inesperado. Movida mais por impulso do que por fome, comprou 2 brigadeiros. Renata agradeceu com um sorriso breve, sem imaginar que aquele pequeno gesto seria o início de algo maior. Nos dias seguintes, Helena passou a procurar Renata, sempre que pegava o mesmo trem. Comprava doces, puxava conversa, descobria pedaços da vida de Renata, as madrugadas de trabalho, a luta para criar Sofia, a ausência do pai da criança. Em troca, revelou pedaços da própria ruína, o casamento desfeito, as dívidas, a queda social humilhante. O contraste entre as duas era gritante. Renata vinha de uma vida de pobreza constante, onde cada vitória era arrancada à força. Helena vinha de uma vida de luxo, onde a queda foi brutal e humilhante. Mas ambas compartilhavam a mesma sensação de invisibilidade, de estarem à margem de um mundo que só apontava
e ria. A aproximação não agradava a todos. Um dia, enquanto conversavam no trem, um passageiro debochou. Olha só, a madame e a vendedora. Cena da novela. Renata ficou vermelha de raiva, mas Helena, pela primeira vez em muito tempo, respondeu firme. Melhor novela do que a vida vazia de quem só sabe zombar. O silêncio que se seguiu foi uma vitória em si mesma. Pouco a pouco, a amizade se solidificou. Helena começou a ajudar a Renata na preparação dos doces, ensinando truques que lembrava das festas luxuosas que frequentava, como embrulhar brigadeiros, como apresentá-los, como valorizar cada detalhe. Você precisa vender, não só sabor, mas aparência menos, dizia, embrulhando brigadeiros em papéis coloridos que restaram de suas coisas. Renata, em troca, ensinava Helena a lidar com a dureza da rua. Eles vão rir, vão zombar. A gente finge que não ouve e continua. Foi nessa troca improvável que surgiu a ideia de uma confeitaria. Helena comentou, e se não fosse só no metrô? E se a gente tivesse um lugar, uma pequena confeitaria? Renata riu na hora. Com que dinheiro? Eu mal pago o aluguel. Mas a semente estava plantada. Aquela conversa ficaria ecoando nas duas por dias. Renata, ao deitar-se, olhou para a filha dormindo e imaginou uma pequena lojinha, com cheiro de bolo e brigadeiro no ar. Helena, sozinha em seu quarto silencioso, imaginou servir café em xícaras limpas, em vez de recolher bandejas alheias. Pela primeira vez, ambas dormiram, sonhando não com o passado perdido, mas com o futuro possível, uma vida reconstruída, onde dor e esperança poderiam se misturar em um sabor doce amargo. O sonho da confeitaria começou a ganhar forma, ainda que pequeno. Helena, em seus 40 anos, não imaginava aquela história. Observou orgulhosa suas madeixas loiras, enquanto observou Renata mais branca e mais bela que nunca, empolgada e assustada. Renata levava anotações em cadernos antigos, fazia cálculos, desenhava logotipos improvisados. Renata ria da empolgação, mas no fundo, sentia esperança. Cada passo parecia minúsculo, mas cada conquista era uma vitória arrancada à força. Começaram a diversificar os doces. Além dos brigadeiros, incluíram beijinhos, cajuzinhos e brownies simples. As madrugadas ficaram mais longas, a cozinha mais bagunçada, mas as caixas saíam mais cheias. O trabalho em dupla já mostrava resultados. Logo, porém, vieram as primeiras humilhações concretas. Numa manhã de domingo, decidiram vender juntas em uma feira de bairro. Montaram uma mesa improvisada, com toalha emprestada e bandejas coloridas. Olha só, a madame virou feirante, disse uma antiga conhecida de Helena, do salto alto, olhando com desprezo. Você devia estar escondida em casa, em vez de se expor desse jeito. Helena tremeu, mas Renata segurou sua mão por baixo da mesa. Deixa, a gente tá aqui para quem quer doce, não veneno. Pior foi quando um fiscal da feira questionou: cadê o alvará? Cadê nota fiscal? Sem nada disso. Foram expulsas dali sob olhares curiosos e risadas abafadas. Voltaram para casa com metade dos doces intactos e uma sensação amarga de derrota. No metrô também, enfrentaram zombarias. Passageiros filmavam as duas juntas, postando nas redes, da limpeza e da lata de doce para o empreendedorismo. Helena quase desistiu. Talvez eu não sirva para isso, Renata. Talvez meu lugar seja no pano de chão mesmo. Renata, que já aprendera a engolir humilhações, não recuou. Sei aos é porque não acreditam. Nosso trabalho não é provar para eles, é provar para nós mesmas. E foi nesse momento de tensão que encontraram um aliado inesperado. Seu Joaquim, dono de uma padaria pequena e decadente no bairro, viu as duas vendendo na porta e gostou do sabor dos doces. Sei, Quisrin. Podem usar a minha cozinha de madrugada. Só não quebrem nada menos, disse ele, sorrindo. Parecia pouco, mas era tudo. Finalmente tinham um espaço de verdade para produzir, longe de olhares zombeteiros, sem a pressa esmagadora do metrô. Aos poucos conquistaram fregueses fiéis, trabalhadores que levavam brigadeiros para o escritório, mães que encomendavam bolos simples para aniversários. A sensação de dignidade retornava, ainda que lentamente. Cada brigadeiro enrolado, cada caixa entregue, representava mais do que açúcar. Era coragem, persistência e uma pequena vitória contra um mundo que, por vezes,
parecia só rir das derrotas alheias. Mesmo assim, sabiam que os maiores desafios ainda estavam por vir. Não bastava sonhar com um negócio, era preciso enfrentar aqueles que torciam para vê-las fracassar e manter a força, quando tudo parecia contra elas. Mas naquele momento, no calor da cozinha emprestada, cercadas por farinha, chocolate e cheiro de açúcar, Helena e Renata sentiram algo que há muito não experimentavam, a sensação de que, talvez, fosse possível transformar um sonho em realidade. Helena olhou pela janela, observando o reflexo das luzes da rua começando a brilhar no vidro. Havia algo de melancólico naquele fim de tarde. Regina secava as mãos, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Você está bem? Perguntou, com delicadeza. Helena respirou fundo antes de responder. Tô. Só cansada. Tem dias que a gente sente o peso de tudo, sabe? Regina aproximou-se, apoiando-se no balcão. Eu sei, mas você tem sido forte demais, por muito tempo. Ninguém aguenta sem respirar um pouco. Helena esboçou um sorriso fraco. Respirar parece simples, mas às vezes dói. Regina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: talvez seja porque você respira lembranças, não ar. Helena olhou, surpresa com a frase. Havia verdade nela. E isso doía, mais do que queria admitir. Talvez seja isso mesmo, respondeu baixinho. O relógio marcou 6:30. O cheiro de bolo, requém-cedo, do forno encheu o ambiente, trazendo um pequeno consolo. Helena foi até o balcão e ajeitou as últimas encomendas. Sabe, Regina, eu já pensei em desistir disso tudo? Da confeitaria? Regina perguntou, assustada. De tudo, respondeu Helena, sem olhar. Às vezes acho que o doce me prende num passado que eu devia ter deixado ir. Regina se aproximou e tocou levemente o braço dela. Mas é o doce que te mantém viva, Helena. É o que faz você continuar acreditando que ainda dá para recomeçar. Helena desviou o olhar, sentindo um nó na garganta. Recomeçar. Palavra bonita, mas difícil de viver. Então começa devagar, disse Regina. Começa com um sorriso, um café, uma receita nova. Helena riu com ternura. Você fala como se fosse fácil. Ninguém disse que é, respondeu Regina. Mas eu aprendi uma coisa. Quem adoça a vida dos outros, cedo ou tarde encontra um jeito de adoçar a própria também. Helena ficou em silêncio, com um olhar distante. Lá fora, as luzes da cidade piscavam, e uma brisa fria entrou pela porta semiaberta. Ela suspirou e disse com voz suave: talvez amanhã eu tente. Mais uma vez, Regina sorriu. Eu aposto que vai dar certo. O som do forno apitou, quebrando o clima. Helena enxugou os olhos discretamente e foi até ele. Enquanto abria a porta, uma nuvem quente e perfumada invadiu o ar, misturando-se à esperança tímida que, pela primeira vez em muito tempo, parecia renascer. O sucesso do carrinho chamou a atenção de mais pessoas. Amigos da organização não governamental começaram a orientar Renata e Helena sobre burocracias, formalização e como abrir oficialmente um negócio. A vaquinha online arrecadou mais do que esperavam. Não uma fortuna, mas o suficiente para sonhar mais alto. Pela primeira vez, Renata segurou um documento com o nome dela e de Helena. Doce Amargo Confeitaria Limitada. Elas se abraçaram, chorando, sentindo que não eram mais apenas a vendedora do metrô, ou a ex-faxineira caída do luxo. O próximo desafio era encontrar um ponto comercial. Rodaram bairros inteiros, visitaram imóveis minúsculos, alguns caindo aos pedaços. Cada visita trazia humilhações disfarçadas. Um corretor, ao ouvir a história delas, soltou: 2 mulheres sem experiência e sem garantias? Vocês não duram 6 meses. A ferida ardeu, mas não as deteve. Finalmente, acharam um espaço pequeno, de paredes descascadas, com boa localização. Não tinham dinheiro para reforma luxuosa, então transformaram o lugar com as próprias mãos. Pintaram paredes, lixaram móveis doados, costuraram cortinas com retalhos. Cada detalhe carregava suor e esperança. As primeiras fornadas saíram em meio a cheiro de tinta e pó. Brigadeiros, bolos simples, tortas improvisadas. O letreiro, humilde, dizia: Doce Amargo, confeitaria artesanal. No dia da inauguração,
Poucas pessoas apareceram. Alguns vizinhos curiosos, clientes antigos, do metrô, amigos de Al-Wendy. Helena tentou esconder a decepção, mas Renata sorriu. É só o começo. Toda árvore grande foi uma semente pequena. Aos poucos, o movimento cresceu. Jovens da faculdade começaram a frequentar, atraídos pela história viralizada. Mães encomendavam bolos de aniversário. Empresas pediam quitutes para eventos. Mas o crescimento trouxe olhares pesados. Uma antiga amiga de Helena passando em frente à loja Comencho Alto virou padeira de bairro. Já já fecha. Helena, desta vez, não se abalou, apenas sorriu com dignidade. Fecha não, querida. Aqui isso cresce. Cada venda era uma vitória, cada cliente que voltava, um tijolo na reconstrução de suas vidas. A pequena confeitaria começava a se tornar um espaço de resistência, amizade e coragem. As noites eram longas, entre fornedas, embalagens e cálculos financeiros. Renata passava madrugadas enrolando brigadeiros, enquanto Helena registrava pedidos, controlava estoques e fazia contas manuais. O peso da responsabilidade crescia, mas também crescia a determinação. As duas aprenderam a transformar críticas e zombarias em combustível para continuar. Cada dificuldade, cada burocracia ou comentário maldoso fortalecia a parceria. Começaram a planejar o futuro, pequenas vitórias, novos sabores, possibilidades de expansão. O sonho não era mais apenas imaginário, estava tangível, presente em cada doce, em cada fornada, em cada sorriso de cliente. O início modesto da confeitaria era apenas o primeiro capítulo de uma história que prometia ser longa, cheia de desafios, superações e, principalmente, doçura transformada em coragem e dignidade. Os dias seguintes foram intensos na confeitaria, o movimento aumentava, e Helena tentava se perder na rotina, como se o trabalho pudesse apagar as lembranças que insistiam em retornar. Regina, entre um cigarro e outro, observava cada gesto dela, menos a maneira como segurava as formas, como se concentrava ao decorar um bolo, ou como suspirava quando achava que ninguém via. Você pensa demais, disse Regina uma manhã, encostada na porta dos fundos. Helena levantou o olhar, sem entender. Como é que é? Isso aí, essa testa franzida. Dá pra ver daqui? Respondeu Regina, soltando a fumaça devagar. Vai acabar adoecendo o pensamento. Helena riu de leve. E você vai acabar tossindo, até perder a voz. Pelo menos a minha voz ainda sai, retrucou Regina, provocando. A sua vive, presa, aí dentro. Helena ficou em silêncio por um instante. Sabia que Regina falava mais do que parecia. Às vezes o silêncio é o único jeito de não quebrar por dentro, respondeu. Regina apagou o cigarro, jogando a ponta num copo vazio. E às vezes é o jeito mais rápido. O som da campainha da porta interrompeu o diálogo. Um cliente entrou, e Helena sorriu automaticamente, como se colocasse uma máscara. Enquanto atendia, Regina observava com atenção. Havia algo naquele sorriso treinado que a incomodava. Quando o cliente saiu, ela se aproximou. Um dia, esse sorriso vai cansar de fingir, disse, encostando o ombro na parede. Helena respondeu com um suspiro, talvez. Mas até lá, ele ainda me protege. Regina acendeu outro cigarro. O cheiro da fumaça se misturou ao de açúcar e manteiga quente. Você devia deixar alguém cuidar de você, de vez em quando. Helena olhou para ela, surpresa com a doçura inesperada nas palavras. E quem cuidaria? Regina deu de ombros, sem encará-la. Vai saber. Às vezes aparece alguém quando a gente para de procurar. As duas ficaram em silêncio. O relógio marcava quase 8 da noite, e a confeitaria parecia mais calma, como se o tempo também cansasse. Do lado do forá, o vento balançava a placa pendurada com o nome, Doce, Amargo. Helena olhou para o letreiro e murmurou. Estranho como esse nome combina com tudo aqui dentro. Regina respondeu com um sorriso discreto. É porque a vida também é assim. Doce e amarga, ao mesmo tempo. Helena sorriu de volta, sem dizer nada, mas com um brilho diferente nos olhos, um brilho pequeno, quase imperceptível de quem, talvez, começava a acreditar novamente. A confeitaria parecia finalmente respirar. O movimento aumentava, novos clientes elogiavam, e Helena já se via, timidamente, sonhando com expansão. Mas foi justamente no auge dessa esperança que veio
a queda mais dura. Numa sexta-feira movimentada, dezenas de encomendas estavam programadas para retirada. Bolos decorados, tortas, bandejas de doces. O forno trabalhava sem parar desde a madrugada. Mas, quando Regina abriu a geladeira industrial para guardar a última leva, o coração gelou. Tudo estava estragado. Alguém havia desligado a tomada durante a noite. Mais da metade da produção estava perdida. Clientes chegaram e encontraram desculpas nervosas. Alguns entenderam, outros exigiram devolução. E a notícia se espalhou rápido. A confeitaria das duas está servindo comida estragada. Foi um golpe devastador. Helena chorava sem parar, repetindo: acabou, Regina. Acabou. Regina tentava ser forte, mas no fundo também sentia o peso esmagador. Os dias seguintes foram de silêncio e vergonha. Pedidos, cancelados, vitrines vazias, olhares desconfiados de vizinho. Era como se todo o esforço tivesse sido apagado em uma noite. Quando tudo parecia perdido, uma cliente fiel, Dona Marta, menos uma senhora que sempre comprava brigadeiros para os netos, menos bateu a porta fechada da confeitaria. Minhas filhas, vocês acham que vão desistir assim? Vocês não entendem o quanto inspiram a gente? O quanto mostram que ainda dá para acreditar. As palavras tocaram fundo. Naquela noite, Helena e Regina se sentaram no chão da loja, cercadas por panelas, bácias, e tomaram uma decisão. Não deixariam a inveja nem a sabotagem vencerem. Recomeçariam do zero, se fosse preciso. E recomeçaram. Com panelas emprestadas, doações de vizinhos, apoio de clientes fiéis, montaram uma nova fornada. Fizeram questão de entregar pessoalmente cada doce, pedindo desculpas e explicando a situação. Muitos clientes se comoveram, e alguns até aumentaram os pedidos. Mas sabiam, o verdadeiro teste ainda viria, porque em poucos dias receberiam uma visita inesperada, menos alguém capaz de mudar seus destinos para sempre. Naquela manhã de segunda-feira, quando abriram a pequena confeitaria, ainda com cheiro de massa fresca, uma mulher elegante entrou. Trazia pastas nas mãos e um crachá discreto no peito. Era representante de uma rede de cafeterias da cidade. Li a reportagem sobre vocês, depois vi o episódio da sabotagem. E quero dizer uma coisa: admiro a resiliência. A nossa rede sempre buscou fornecedores que, além de qualidade, tenham história para contar. Gostaria de provar os doces. Helena e Regina se entreolharam, nervosas. Serviram brigadeiros, tortas e bolos, com as mãos tremendo. A mulher provou em silêncio, anotando. Depois sorriu: são excelentes. Quero fechar um contrato de fornecimento. Foi como se o teto da confeitaria tivesse se aberto para o céu. O contrato não apenas salvaria o negócio, transformaria tudo. Pela primeira vez, poderiam planejar sem medo de amanhã. A notícia correu pelo bairro, os que antes zombavam agora cumprimentavam. As clientes fiéis comemoraram como se fosse vitória delas também. Até algumas das antigas conhecidas de Helena apareceram, tentando se aproximar. Mas desta vez, ela não sentiu necessidade de provar nada. Apenas sorriu com dignidade. Meses depois, a pequena confeitaria estava irreconhecível. O espaço foi reformado, ganharam novos fornos, vitrines iluminadas, funcionários contratados. Sofia corria pelos corredores, ajudando a entregar docinhos, enquanto Regina ensinava jovens aprendizes. Num dia tranquilo, sentadas na mesa do fundo, as duas refletiram. Helena disse: você percebe que tudo começou com um brigadeiro no metrô? Regina riu, e com uma mulher exausta, mas teimosa, que acreditou que ainda podia adoçar a vida. Ambas se olharam, e, pela primeira vez, não viram dor nos olhos da outra, menos apenas orgulho. O letreiro agora brilhava em letras douradas: doce amargo, confeitaria e café. E cada cliente que entrava, não comprava apenas um doce. Levava junto uma história de luta, amizade e superação. Pois no fim, elas entenderam. O sabor mais doce não vinha do açúcar, mas da coragem de nunca desistir.